Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Oi, Renato. Olá, produtor rural. Hoje vamos mostrar como o trabalho conjunto dos pecuaristas e do sistema CNA-Senar tem garantido conquistas para o setor e para o país. Entre elas, o reconhecimento do Brasil como área livre de febre aftosa com vacinação, além da manutenção das exportações de animais vivos. Garantir alimento para o rebanho e mais renda para o produtor. São os objetivos de dois projetos no norte de Minas Gerais. O Palmas para Minas e o Forrageiras para o semiárido. Em Rondônia, vamos saber como a parceria dos produtores, Federação, Senar, Governo Estadual e Iniciativa Privada tem desenvolvido a agropecuária da região. No Triângulo Mineiro, você vai conhecer a atuação do Sindicato Rural de Uberaba, prestação de serviços, cursos do Senar e parceria com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na área de segurança. Tudo para atender os produtores rurais e fortalecer o sistema sindical. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. O empenho e a dedicação dos pecuaristas brasileiros tornaram o nosso país uma referência mundial na criação e na exportação de bovinos. Uma conquista importante para o setor foi o reconhecimento do Brasil como área livre de febre aftosa com vacinação. Conquista fruto do trabalho conjunto dos produtores rurais com o sistema CNA-Senar, federações e sindicatos. Outra vitória da CNA para os pecuaristas foi a manutenção da exportação de animais vivos, o que trouxe segurança jurídica para a atividade. A reportagem é de Camila Queiroz. Há pouco menos de um ano, o Brasil comemorava um novo status sanitário, a área livre de febre aftosa com vacinação. E o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde Animal só foi possível graças aos produtores rurais, que cumprem uma série de cuidados e se dedicam a cada 6 meses para imunizar os rebanhos bovinos e bubalinos. Na fazenda Entre Rios, a 60 quilômetros de Brasília, o pecuarista Adriano Varela produz material genético da raça Guzerá. Ele é um exemplo de que a sanidade do rebanho deve ser tratada como prioridade. Isso é o que eu chamo de fazer o dever de casa. A gente precisa, no mínimo, fazer o dever de casa. E a febre aftosa é o básico do básico da parte sanitária. Então, na nossa região aqui, o calendário é maio e novembro, sendo maio vacina total e novembro 0,24. A gente toma conta desse calendário e o segue com muita rigidez, porque é uma forma de a gente reduzir algumas coisas como a aftosa são obrigatórias e outras para a gente reduzir perdas do rebanho, melhorar ganhos, buscar eficiência. A vacina contra a febre aftosa se tornou um item fundamental para manter a saúde do rebanho. Mas mesmo trazendo tantos benefícios, ela causava reações nos animais e, por consequência, prejuízos econômicos à pecuária brasileira. Por esse motivo, os produtores pediram mudanças na fórmula da vacina. A CNA teve atuação decisiva junto ao governo na mudança da fórmula da vacina contra a febre aftosa. Em 2017, solicitou ao Ministério da Agricultura a retirada da substância saponina e a redução da dose de 5 ml para 2 ml. Esse já era um pleito antigo dos produtores rurais que vinham reclamando da reação adversa que a vacina vinha causando. Primeiro por causa do grande volume, de 5 ml, a aplicação subcutânea e também a presença de saponina. Então o pleito da CNA foi, primeiro, pedir a redução dessa vacina de 5 para 2 ml e também a retirada da saponina. O Ministério da Agricultura atendeu ao pedido da CNA e dos produtores e vai disponibilizar a nova vacina contra a febre aftosa em dose reduzida na primeira etapa de imunização do rebanho em maio deste ano. O principal benefício que a gente espera é realmente a redução do abscesso. Quando a gente trabalha com a carcaça, o produtor rural ele perde 2 a 5 quilos por causa do abscesso. O fato é que os animais sentem muito a vacina, então essa redução a gente acredita que já vai contribuir para melhorar, reduzir esse efeito. E se ela vier a ser a saponina, que é o que provoca o caroço e a inflamação, que é terrível, acredito que vai ser muito positivo para a pecuária, de uma forma geral. Maio será a última etapa de vacinação em alguns estados, já que o próximo passo do Brasil é obter o status de área livre da doença sem a vacina.
Para isso, o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, do Ministério da Agricultura, dividiu o país em 5 blocos e propôs um cronograma para a retirada. Acre e Rondônia, que integram o Bloco 1, serão os primeiros a interromper a imunização em maio de 2019. No ano seguinte, o Bloco 2, com Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. E o Bloco 3, todos os estados do Nordeste, com exceção de Sergipe e Bahia, vão retirar a vacina. E por fim, em 2021, o Bloco 4, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, e o Bloco 5, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul fecham o calendário. Paraná, também do Bloco 5, vai antecipar a retirada para novembro de 2019 e Santa Catarina é o único estado com reconhecimento de área livre sem vacinação. Isso para nós significa um grande intento, um grande avanço, porque com certeza a Europa, com certeza os Estados Unidos, no dia que nós começarmos a vender carne, vender até animais vivos, animais que vão para esses estados mais exigentes e nós termos a chancela de que esses animais estão livres de aftosa sem vacinação, com certeza nós vamos ter melhores preços, com certeza nós vamos ter maior demanda de mercado. Essa grande conquista sanitária vai influenciar positivamente nas exportações brasileiras, principalmente a de gado vivo, que tem apresentado os resultados importantes para a pecuária. O ano de 2018 foi um ano muito importante para a exportação de gado vivo. Esse ano o volume de animais exportados dobrou, tá? E as projeções para 2019 são positivas. A gente acredita que o segmento vai continuar crescendo, com a abertura de alguns novos protocolos e com a consolidação de alguns protocolos já vigentes. As ações do sistema CNA também impactaram esse setor. Em novembro de 2018, a Justiça de São Paulo proibiu o transporte de animais vivos em Santos. A CNA batalhou e derrubou no Supremo Tribunal Federal a lei municipal, garantindo a manutenção do embarque de gado vivo para importantes países compradores. No final do ano passado, esse processo foi julgado definitivamente pelo Supremo e por 11-0, ou seja, unânime, nós ganhamos e derrubamos a lei municipal de Santos que proibia a exportação de gado vivo pelaquele porto. Então a CNA foi ao Supremo, defendeu rapidamente para que o mercado e os produtores não fossem afetados. A gente trabalhou muito junto para poder desmistificar do ponto de vista de gerar documento disso, né? De gerar material, uma revisão bibliográfica internacional, nacional, e a parte jurídica da CNA, que também foi muito importante. Com a conquista da CNA, o produtor rural brasileiro terá segurança jurídica para abrir mais possibilidades de negócios com outros países e tornar a agropecuária uma das mais importantes do mundo. A CNA, cada produtor, nosso sistema como um todo, CNA, federações, sindicatos, está para servir ao produtor. Então eu tenho certeza que o que precisa cada dia mais é nos aprimorarmos, aprimorar nossa modo de trabalhar, o Senar cada dia mais ser mais eficiente. Nós queremos sim estar junto do produtor, junto ao progresso do produtor, ajudando sempre o produtor para que ele cada dia mais transforme o Brasil na melhor e maior agricultura produtiva, eficiente e sustentável do mundo. Algumas iniciativas têm contribuído para garantir a permanência dos produtores rurais no campo e melhorar a renda da família. Uma delas é o projeto Palmas para Minas, que incentiva o uso da palma forrageira como alternativa de alimento para o rebanho do semiárido mineiro. Outra iniciativa importante para o fomento da palma é o projeto Forrageiras para o Semiárido, uma iniciativa do sistema CNA em parceria com a Embrapa. O município de Montes Claros foi o escolhido para receber os 2 projetos. Vamos conferir com a repórter Simone Andrade. Desde que a seca atingiu o norte de Minas Gerais, as tentativas de produzir alimento para o gado vêm resultando em perdas ano após ano. Nós estamos finalizando um período de 7 anos de seca, né? Com isso, o rebanho aqui do norte de Minas, ele praticamente está aí hoje em torno de 30%.
por falta de comida, por falta de forrageiras mesmo. O jeito é procurar alternativas. Uma delas é o uso da palma, mas que ainda encontra resistência por parte de alguns produtores, já que não é tradição cultivar esta forrageira no estado. Esse ano mesmo que passou, aí eu estava plantando, aí teve um que falou: moço, você vai plantar palma, Tonton? Um tempo bom desse, eu falei: moço, nós temos que estar preparado. Mas antes sobrar do que faltar. O Elton é um pequeno produtor de leite em Janaúba. Ele decidiu cultivar a palma em 2010. Com o auxílio das 10.000 raquetes plantadas, ele vem mantendo o rebanho. Mesmo ele sendo um caso de sucesso, poucos produtores em volta se interessaram pela alternativa. Aqui mesmo na região nossa, acho que só tem 2 vizinhos que tem. E mesmo assim pouco, não quiseram multiplicar. Mas sempre vem um pessoal de fora, muita gente, estão tentando multiplicar mais. Para incentivar o uso da palma na região, foi desenvolvido o projeto Palmas para Minas, que há 2 anos realiza pesquisas e leva conhecimento até os produtores. Das 3 instituições parceiras no projeto, 5 são responsáveis pelas pesquisas. A vantagem dessa união de forças é que é possível estender as pesquisas às diversas particularidades de solo e clima existentes dentro do próprio semiárido mineiro. Nós temos mesmo no norte de Minas locais mais altos, onde o clima é completamente diferente daqui de Montes Claros, por exemplo. Então a gente tem essa pesquisa, a facilidade de estar implantando variedades em vários locais e testando se vai dar certo, possibilitando a gente levar uma maior garantia para o produtor rural de todas as regiões do estado, principalmente do semiárido, que eles terão sucesso ao implantar a cultura. Então é muito interessante a gente trabalhar com essa capilaridade de instituições. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado é responsável pela articulação entre as entidades envolvidas. A gente tem um papel de reunir todas as ações e caminharmos todo num rumo para a gente difundir a cultura da palma em Minas e aqui na região toda que precisa. Norte, Jequitinhonha, Mucuri, parte do semiárido principalmente. Uma das instituições é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. Ela estuda diferentes formas de manejo e valor nutricional de 3 espécies de palma: a miúda, a orelha de elefante mexicana e a Ipa sertânea. Nós escolhemos eles porque eles são genótipos que se destacaram. E principalmente porque eles têm uma característica, que é resistência à cochonilha do carmim. Uma importante praga que dizimou palmais no Nordeste e que a gente não quer aqui para nós. Então aqui a gente avalia esses 3 diferentes genótipos, avaliando 6 diferentes intensidades de corte. Outro projeto desenvolvido na região é o Forrageiras para o Semiárido, coordenado pelo Instituto CNA e pela Embrapa. Estamos trabalhando com 4 tipos de palma: a Ipa sertânea, a miúda, a gigante e a orelha de elefante mexicana. Estamos trabalhando de forma solteira e consociada. A consociada estamos trabalhando com 2 leguminosas, a leucena e a glericídia. Os 2 projetos entrarão este ano em fase de extensão. As instituições envolvidas vão levar conhecimentos aos produtores por meio de cursos de capacitação e assistência técnica. O Sindicato Rural de Montes Claros, que cedeu uma propriedade para servir de área experimental para os projetos, vai cuidar da mobilização dos produtores. O presidente está empolgado com as perspectivas que a palma trouxe para os produtores da região. A palma é uma solução aqui para o norte de Minas. A curto prazo ela vai deslanchar, todo mundo vai entender que isso é uma grande opção. Por quê? Custo baixo, implantação, você implanta uma única vez, necessita de pouca água, que é o que está acontecendo aqui, e tem uma produtividade muito alta. Nós podemos chegar até uma cultura dessa bem conduzida, ela chega a 500 toneladas por hectare. Quando a gente fala em produção em região seca, ou produção no semiárido, a gente não consegue pensar numa produção sem ter a cultura da palma, né? A cultura da palma ela é fundamental num arranjo produtivo voltado para o semiárido. A gente entende que o projeto Forrageiras é mais um apoiador no fomento da cultura da palma aqui no estado de Minas Gerais, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico em agronegócio.
São 2.410 vagas em 70 polos distribuídos em 21 estados e no Distrito Federal. O curso técnico em agronegócio é gratuito e conta com 80% das aulas à distância e 20% presenciais. Os estudantes vão aprender técnicas de gestão, comercialização e planejamento das atividades rurais. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro no site etec.senar.org.br. Para mais informações, o telefone é 0800 642 0999. E logo depois do intervalo, você conhece o importante trabalho do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E ainda, o desenvolvimento da agropecuária em Rondônia. Você vai conhecer um pouco mais dessa nova fronteira agrícola. É um instante só. A defesa dos interesses do produtor rural é o motivo de existir o sistema CNA, formado por Senar, federações de agricultura e pecuária e sindicatos de produtores rurais. Todo o trabalho realizado nos municípios, estados e em Brasília é para atender o produtor. E o Sindicato Rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, tem realizado um excelente trabalho. A prestação de serviços ajuda nas questões trabalhistas e fiscais, por exemplo. As parcerias com diversas empresas e instituições também ajudam a reduzir os custos de produção. Além, é claro, dos cursos do Senar que são oferecidos pelo sindicato. Quem mostra para você é o repórter Ricardo Araújo. O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, é reconhecido pela força no setor agropecuário. Destaque na criação das raças zebuínas. A economia também é fortalecida pela agricultura. Soja, milho, cana-de-açúcar e a fruticultura mostram o potencial da região. E para contribuir com os produtores, o Sindicato Rural de Uberaba se estruturou para atender às diversas cadeias produtivas. Nós temos representantes da agricultura, da pecuária, pecuária de corte, pecuária seletiva, da horticultura, né? Porque Uberaba é um município que tem uma capilaridade grande de produção, inclusive o setor sucroenergético também tem participantes dentro da diretoria. E tendo mais gente que entenda de mais negócios, fica mais fácil de gerir. A história do Sindicato dos Produtores de Uberaba começou 50 anos atrás. Seu Aloísio relembra do sacrifício dos produtores daquela época para construir a primeira sede. E foi com o sacrifício que fizeram aquilo lá, porque foi feito por leilões da raça zebu, várias raças. Os fazendeiros cooperaram dando animais para fazer os leilões para pagar a primeira etapa. O sindicato ganhou essa proporção física não por acaso. Boa parte desse patrimônio e do que existe hoje é fruto dos recursos da contribuição sindical e da anuidade paga pelos associados. E o retorno para os produtores vem na forma de prestação de serviços. Nós aqui temos veterinário, parcerias agronômicas, parcerias com empresas de alguns setores. A gente tem que ter parceria com postos de gasolina, que a gente está construindo agora, depois dessa mudança. A gente deve construir parcerias de desconto também com instituições de supermercados, farmácias, né, grupos de farmácia. A mudança citada pelo Romeu é o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Agora, para manter os benefícios aos produtores, é preciso diminuir despesas, buscar novas fontes de receitas sem comprometer a qualidade dos serviços prestados e gerar ainda mais valor aos produtores para que o pagamento da contribuição continue. A gente tem que gerar receita, né? Receita e benefício. Porque a receita que o Sindicato Rural tiver, ela tem que se transformar em benefício ao seu associado, que não é uma entidade com fins lucrativos. Então, a gente pretende criar meio que um shopping de negócios aqui. Nós vamos ter que modernizar. Realmente é o momento, como a gente fala, do pulo do gato. Usar o desafio para poder colocar as cabeças para pensar e gerar sucesso, retorno, tanto para o bolso do produtor associado,
quanto para a saúde financeira do Sindicato Rural. O município de Uberaba possui mais de 3.000 propriedades rurais, cerca de 5.000 produtores. 900 deles são associados ao sindicato. Os serviços oferecidos são feitos por 17 colaboradores. Nesses 50 anos de história do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, nós registramos um momento histórico. Aqui está o Bola, o funcionário mais antigo do sindicato, 45 anos de vida sindical. E do lado dele, o filho de um dos sócios fundadores do Sindicato dos Produtores Rurais aqui do município, o seu Aloísio. Agora eu pergunto, como é que fica assim esse encontro, essa conversa, quando esse momento acontece? É como se fosse um momento de lazer, né? De amigo para amigo, e nós vamos desenrolando a conversa. São produtores e produtoras que, volta e meia, chegam ao sindicato, têm suas demandas atendidas e ainda levam qualificação às fazendas por meio do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E o sindicato, sem ele, seria muito difícil para a gente, porque ele dá toda assistência, ainda tem essa parte do Senar que é muito importante, né? E eu já dei 2 cursos lá na fazenda, um de casqueamento, outro de doma, e que foi muito importante, muito bom para mim, me ajudou bastante. O Sindicato Rural de Uberaba também está engajado na luta contra a violência no campo. É mais um apoio dado às famílias que vivem e se sustentam do meio rural. Aqui foi instalada a primeira área integrada de segurança pública rural do país. Está aqui dentro a Polícia Militar, Polícia Civil, um delegado, que para facilitar essa interlocução do agredido, né, com a polícia. E aquela pessoa que tem também, está meio desconfiada, né, uma ameaça, alguma coisa, você tem simplifica o acesso, né? O produtor vem aqui no Sindicato Rural, tem um delegado para ouvi-lo, isso é muito importante, né? E uma outra questão foi a reativação do Conselho Municipal de Segurança, né, que é o CONSER. Graças à parceria do sindicato e CONSER com a Polícia Militar, câmeras de monitoramento foram instaladas na zona rural. Os crimes mais comuns nas propriedades são roubos e furtos. Inclusive tem projetos para colocar em torno de umas 23 a mais, né, de câmeras na área rural. E isso vai vir só para somar, né, para contribuir para essa prevenção e evitar, né, esses crimes que ocorrem na área rural. O sindicato também leva assistência aos produtores de cana-de-açúcar para diminuir os índices de queimadas nos canaviais. Conseguimos treinar muita gente, conseguimos dar palestras educativas, fomos na região toda aí, visitando as pessoas, conversando com o produtor rural, explicando para ele essa questão da queimada, o que pode, o que não pode. O Sindicato Rural se preocupa também em levar conhecimento aos colaboradores. É o caso desse encontro, com a participação de mais de 40 representantes de sindicatos rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba sobre o E-Social. Os nossos sindicatos produtores rurais, eles executam a folha de pagamento de muitos produtores, que automaticamente estão obrigados a prestar as informações no E-Social. O objetivo desse curso, né, é treinar os funcionários dos sindicatos a prestar essas informações no novo portal. E todo esse trabalho que envolve CNA, Senar, federações e sindicatos não seria possível sem a contribuição dos produtores. O produtor rural não tem nem o que falar, né? Sem ele não tinha existência do sindicato rural, porque o produtor rural é essencial dentro do sindicato rural. E atenção, produtor, vamos agora ao resumo da semana com as principais ações do sistema CNA-Senar. Olá, produtor. O sistema CNA-Senar, o Ministério da Agricultura e a Embaixada de Israel estão juntos na busca de soluções para o desenvolvimento do Nordeste. Em uma reunião na CNA, o presidente João Martins, a ministra Tereza Cristina e o embaixador de Israel discutiram propostas para o uso racional da água e de como promover a integração tecnológica entre os dois países para desenvolver a produção agropecuária no semiárido. O sistema CNA-Senar também começou a mapear e identificar as startups do agro. O levantamento vai passar por todas as regiões do país. Até o dia 12 de fevereiro, a equipe estará em Salvador, na Bahia, e a partir do dia 13, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Veja o que mais a CNA fez para os produtores de todo o país.
Nos Ministérios da Economia e da Agricultura, a CNA discutiu e apresentou propostas para o seguro e para a reestruturação do crédito rural. Na sede do Sindicato Rural de Dourados, o sistema CNA-Senar apresentou o projeto para levar capacitação aos produtores integrados de aves e suínos do Mato Grosso do Sul. João Martins, presidente da CNA, se reuniu com representantes do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e tratou de futuras parcerias no desenvolvimento de projetos em áreas produtivas como a aquicultura. O crédito fundiário foi um tema debatido pela Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da CNA. A entidade pediu mais agilidade para o produtor acessar os recursos. Na Alemanha, a CNA e a Abrafrutas participaram da maior feira mundial de frutas, para que o setor tenha cada vez mais acesso ao mercado externo. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O setor agropecuário brasileiro tem se desenvolvido cada vez mais na região norte do Brasil. O estado de Rondônia, por exemplo, é destaque na produção de café Conilon, na criação de peixes e na exportação de carne bovina. Os investimentos realizados pelos produtores, o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária e do Senar contribuem para esse sucesso. Outro diferencial da região são os portos. Isso mesmo, a produção de Rondônia, de outros estados e até de outros países passam por lá. A reportagem é de Simone Andrade. A atividade agropecuária impulsionou a ocupação territorial de Rondônia e, seguindo a via do crescimento, vem colocando o estado em lugar de destaque quando o assunto é exportação. A principal atividade é a pecuária de corte. O estado, que é o quarto maior exportador de carne do país, comercializou para 42 países em 2018 587 milhões de dólares, seguido da soja, que somou 330 milhões, e a madeira, 55 milhões de dólares. Na comparação com 2017, as vendas para o exterior aumentaram 25,39%. Entre as características que favorecem o crescimento da produção agropecuária nesta jovem fronteira agrícola, temos um clima muito propício, acima de 2.000 milímetros de chuva ano, então condições ideais para qualquer cultura de se produzir. Nós temos terras férteis, planas, e isso tem nos ajudado, e barato o preço. Isso tem contribuído muito para que hoje muitos produtores de outros estados estão vindo para Rondônia com o objetivo de fazer plantios mecanizados. De acordo com o painel do projeto Campo Futuro, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil em 2018, a produtividade na recria e engorda em Porto Velho foi de 7,2 arrobas por hectare ano e em Ji-Paraná, 8,3 arrobas por hectare ano. Isso é uma produtividade muito acima da média. Em relação à exportação, tem uma facilidade que é levar essa carne até o porto. A rentabilidade da atividade ainda está abaixo do que a gente esperava encontrar. Porém, o produtor investindo em mais tecnologia, mais nutrição, mais controle de ervas daninhas, mais genética, ele consegue atingir rentabilidades boas e ser uma atividade competitiva tanto quanto a agricultura ou outras atividades agrícolas rentáveis. Além da parte produtiva, o estado representa um importante portal de escoamento da produção. Acessar as vias da região pelos portos da capital é um dos caminhos para o Arco Norte. Hoje, essa logística Porto Velho-Manaus, com apenas 1.000 quilômetros de fluvial, ele não vai gastar mais que R$6.000 para toda a operação dele de fazer a ovação do container, que ele já tinha lá em Paranaguá, liberações, tudo mais. Então, ou seja, o custo está bem menor e bastante atrativo para os produtores, para os importadores. Para provar em números que é viável optar pelos modais da região, o estado está em fase de teste com a primeira safra de algodão. A Secretaria Estadual de Agricultura vai utilizar os dados da primeira exportação via Porto Velho para fazer o comparativo com a saída do produto pelos portos do sul e sudeste do país. Isso é um projeto piloto, onde nós estamos levantando todos os custos tarifários, de logística, da produção até o destino final. Então nós queremos atrair toda essa exportação de algodão em pluma da região noroeste do Mato Grosso, produção de Rondônia,
para o nosso porto. E não é só a produção nacional a beneficiada. O esperado para este ano é que 17 milhões de toneladas passem pelos 20 terminais portuários de Porto Velho. Cargas provenientes da produção agropecuária do estado de Rondônia, do Acre, do norte mato-grossense e de países próximos como o Peru e a Bolívia. Nós já estamos fazendo isso para a Bolívia desde desde fevereiro de 2017, inclusive resgatando aí o Tratado de Petrópolis, que estava esquecido aí pela nação brasileira, né? O que isso deixa de resultado para o estado de Rondônia? Deixa o ISS, né, o Imposto sobre Serviço, deixa outros sistemas indiretos, vamos dizer assim, de captação de recursos, além de empregos, né, que isso gera. Apesar da importância dos portos para a região, os empresários alegam que os investimentos na ordem de 13 bilhões de reais feitos nas hidrovias nos últimos 20 anos foram insuficientes. A próxima obra sai agora no primeiro semestre de 2019. É a instalação de tomadas para acomodar os contêineres refrigerados no Porto Público de Porto Velho, único porto público alfandegado da Amazônia. Um investimento de 1,9 milhão de reais que vai contribuir para elevar a exportação de carnes. Mas as hidrovias ainda carecem de sinalização e drenagem. Outro gargalo é a BR-364. Em média, 2.500 carretas passam por ela todos os dias. E a BR, que no passado trouxe desenvolvimento, hoje é conhecida como Rodovia da Morte. E ela é uma BR que tem 36 anos de idade. Essa BR, quando o caminhão, há 30 anos atrás, o caminhão transportava 5, 8, 10 toneladas, né? Hoje ele transporta 60. E é a mesma estrutura de rolamento que nós tínhamos há 30 anos atrás. Isso é um gargalo que o Estado tem e que nós precisamos trabalhar muito para que isso seja ou duplicado ou melhorada, para que a gente não se perca a produção por falta dessa logística da BR-364. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau. Tchau, até lá.